Está começando mais um programa TV Secor, que você assiste todas as manhãs de segunda-feira pelo canal 3 da operadora NET, pelo canal 6 e 22 da operadora Cabo NET, pelo canal 8 da Vivo Fibra ou em www.tvosasco.com.br, pelo www.secor.org.br e hoje está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Sindicato do Secor. E hoje nós temos a presença aqui ilustre do nosso deputado estadual aqui de Osasco, Marcos Martins, e do vice-presidente do sindicato, Luciano. Vou começar dando bom dia aqui para o deputado Marcos Martins. Bom dia, Marcos. Bom dia, é uma satisfação muito grande cumprimentar aqui o Luciano e toda a diretoria do sindicato, que é uma satisfação imensa ter essa amizade com esse sindicato já há muitos anos. E você, apresentadora Soraya. Obrigada. Vou dar o meu bom dia aqui também para o Luciano, vice-presidente do sindicato. Bom dia, Luciano. Bom dia, Soraya. É um prazer e um privilégio ter você aqui no nosso programa hoje. Bom dia, Marcos. Eu também fico muito feliz de poder dividir essa cadeira contigo, né? A gente já tem feito tantas coisas, né, juntos, né, ao longo desse período que... Eu estava até dizendo aqui nos bastidores, Soraya, que se fosse falar exatamente sobre todo o relacionamento que o Marcos tem com a sociedade, com a comunidade local, a gente deveria fazer uma vigília e não um programa, né? Mas vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho aqui com essa história de vida tão bonita que é a trajetória da pessoa Marcos Martins, né? Do amigo Marcos Martins. Então, eu acho que deputado é um título, né? Então, os títulos eles são passageiros. As coisas que elas ficam mesmo é o relacionamento que a gente constrói com as pessoas. E o nosso relacionamento é um relacionamento já consolidado, já de quase 2 décadas aí de atuação em prol dessa comunidade que a gente vive aqui e serve. É verdade, Marcos, o Luciano está certo. É uma história muito longa, é uma trajetória muito longa. Só de mandatos como vereador em Osasco foram 5, né? Deputado também já tem uma longa história, mas eu queria que o senhor começasse lá de trás, lá do Paraná, até chegar em Osasco. Conta resumidamente como é que foi de lá para cá para a gente. Tem que ser resumido, porque senão nós teremos que escrever um livro. É verdade. Mas eu era camponês, norte do Paraná, Jandai do Sul. Trabalhava na enxada, plantei arroz, feijão, café, andei a cavalo, lidei com gado, tirei leite de vaca, um pouco de cada coisa. E vim para Osasco, minha primeira viagem, a primeira mudança. E nessa mudança vim morar na cidade de Osasco e aqui acabei sendo num bairro chamado Vila Yolanda, que é aqui nosso. E ali um movimento sindical, um movimento de jovens nos bairros, movimentos. E depois fui ser bancário. E de bancário fui no sindicato dos bancários durante vários anos, estabeleci uma relação com outras categorias, inclusive os comerciários. Ajudei a paralisar aí o Pão de Açúcar, uma paralisação que vocês fizeram, uma das primeiras. Você lembra que ano foi? Ah, eu não me lembro, mas foi há muitos anos aí. Sei que nós ajudamos a fazer uma paralisação aí. E depois disso eu fui do Sindicato dos Bancários, ajudei a criação do PT, a CUT, e acabei sendo eleito vereador por 5 mandatos, e depois fui eleito deputado estadual, estou no 3º mandato, resumidamente. É bem resumido mesmo, porque põe história nisso, né, deputado? E na Assembleia, o senhor diria que o projeto de banimento do amianto foi o seu principal projeto? Explica para a gente como é que é esse projeto. Sim, porque nós iniciamos aqui, em Osasco, porque aqui a maior fábrica da América Latina é a Eternit, e nós ajudamos o início da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Os trabalhadores abandonados, desempregados, doentes, e procurando
o que fazer. E nós ajudamos esse início da criação da associação e depois uma luta na Câmara, na Câmara Municipal. E apresentando homenagem aos que estavam lutando e lembrando os que morriam, dando nomes de ruas e praças. Demos o nome de uma praça. Ou seja, o senhor levou a sua luta aqui de Osasco para a Assembleia. Para a Assembleia. Isso. Aí apresentamos um projeto aqui, foi uma luta grande, uma pressão, porque a Eternit, um lobby muito grande, e depois nós conseguimos aprovar aqui a lei municipal, proibindo o uso do amianto no município. E aí, a pedido da associação, que nós fizéssemos, se eu fosse eleito deputado estadual, apresentasse também na Assembleia o mesmo projeto proibindo o uso do amianto a nível estadual. E eu assumi um compromisso com elas, com a associação, com os trabalhadores, de que o primeiro projeto que eu apresentaria, se eu fosse eleito, seria a proibição do uso do amianto a nível estadual. E foi justamente o que eu fiz. E conseguimos ter felicidade de aprovar, em torno de 6 meses, aprovar e depois entrou na justiça. Vários tipos de pedidos de ilegalidade, até chegar ao Supremo. E depois aprovou e acabou, para resumir, acabou sendo sancionado, virou lei e até hoje existe a luta, mas temos problemas ainda. Que tipo de problemas o deputado que esse projeto enfrenta, ou que esse banimento ainda enfrenta? As pessoas ainda não trocaram as suas caixas d'água? Não, a lei ela foi um indicador a nível estadual. Essa lei, a aprovação dessa lei. Só que existe pressão do lobby da indústria do amianto, que por exemplo, havia uma lei, a lei proibia a passagem do amianto aqui pelo estado de São Paulo. E eles entraram com recurso lá em Brasília para permitir a passagem por São Paulo para atender outros estados, vindo de Goiás, onde é a mina, ou mandar para o exterior, para exportação. Então, 70% do que é produzido vai para o exterior, matar lá fora. E eles conseguiram fazer essa liminar atualizando, permitindo a passagem por São Paulo. E o governador do estado precisa regularizar isso, dizer quanto tempo vai ficar aqui para passar, ou vai ficar parado aqui. Uhum. Se é passagem, é passagem. Então, essa regulamentação ainda falta. Tem muita brecha, né? A outra coisa que nós fizemos é com relação ao descarte. Então, fizemos que a nossa lei não previa isso, do descarte. E nós fizemos uma outra lei regulamentando essa nossa, quer dizer, complementando a nossa, que o lixo, depois da lei aprovada, que quem vendeu o produto que se responsabilize pela destinação correta do amianto. Então, a sobra do lixo, que é um lixo perigoso, é uma destinação em aterro perigoso, tipo 1, precisa ser destinado pela empresa a partir de dezembro desse ano. Está chegando. Está chegando. A responsabilidade das empresas. Luciano, esse projeto do deputado tem a ver diretamente com a saúde do trabalhador, que também é uma preocupação do sindicato, né? O sindicato também tem várias atividades relacionadas à saúde do trabalhador, né? Sim, você percebe o seguinte, hoje nós temos toda uma conjuntura, e eu queria dizer chamar isso que é uma mudança de consciência das pessoas, inclusive até com alimentação. Você percebe que a maioria das pessoas hoje elas querem consumir um produto orgânico.
Porque o produto orgânico ele é livre de mercúrio, ele é livre de todos os componentes químicos que eles vão trazer problemas como diabetes, como câncer, como arteriosclerose, como mal de Parkinson, por exemplo. Então, a gente costuma dizer que a gente é aquilo que a gente come, entendeu? Isso fica mais fácil de quem está assistindo entender sobre o que nós estamos dizendo. Se a pessoa tem essa preocupação hoje com a comida, de comer, se alimentar com açúcar orgânico, por exemplo, porque ele é livre desses produtos, né? Você imagina a água que nós bebemos, né? Então, não adianta a pessoa ter toda uma prática ou vegana, ou vegetariana, ou de consumo sustentável, se a água que ela bebe ela está contaminada com esse tipo de produto, né? Se o ar que ela respira está poluído. Então, é interessante a gente dizer que até quando a gente tinha a fábrica aqui da Eternit, as mulheres que lavavam os uniformes dos seus maridos, né? Elas eram contaminadas com asbestos, né? E muitas delas hoje estão nas filas dos hospitais aí ou já morreram de câncer também, porque o produto é altamente cancerígeno. Então é disso que nós estamos falando, né? E nós conhecemos pessoalmente uma multidão, né, de pessoas que trabalharam na Eternit, hoje os filhos sofrem a perca dos seus pais. Então, causou um transtorno psicossocial aqui na nossa cidade tremendo. E isso hoje ele influencia direto na população que a gente atende. Então, o trabalhador hoje que está no comércio, né, são os filhos, né, órfãos desses pais e mães que morreram por conta da Eternit. Então, essa é uma relação, uma relação muito próxima também com essas pessoas, porque eles estão no dia a dia, né? São os moradores da cidade que sofrem ainda depois de quase 2 décadas, né, as consequências ainda de uma prática tão nefasta e nociva quanto o uso de um produto que ele realmente mata, né? Hoje a gente vê ali que no local onde era a Eternit tem lá o Walmart, bonito, shopping, não sei o quê, mas a preservação da memória dessas pessoas que morreram e cujas famílias ainda moram aqui na cidade, também é uma obrigação nossa preservar isso, né, deputado? Sim. Bom, gente, vocês podem mandar perguntas, nós estamos ao vivo, pelo nosso WhatsApp, 95893-5075. Mandem perguntas, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, enquanto isso vocês mandem as perguntas, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até lá. Voltamos agora com o nosso programa TV Secor. Deputado, além do banimento do amianto, o senhor tem outros projetos que são relacionados com a saúde, fibromialgia, mercúrio, benzeno. Queria que o senhor explicasse rapidamente, por causa do nosso tempo, sobre esses projetos que também são ligados à área da saúde. Fibromialgia, eu fui procurado por uma associação, um apoio de pessoas que tinham essa doença, que é uma dor que anda pelo corpo, principalmente em mulher, mas acontece em homem também, mais mulher que homem, e que é difícil a origem. Então, pouco conhecido e pouco divulgado. É aí que precisava tornar mais conhecido para que o poder público também se responsabilizasse com isso. E aí eles pediram para que eu pudesse apresentar um projeto criando o Dia Estadual da Fibromialgia. E nós criamos aí, aprovamos o projeto, foi aprovado, criou o Dia Estadual de Fibromialgia para fazer uma homenagem, lembrar, discutir. Né? Conscientização. Depois nós temos o Mercúrio, que é um outro projeto sério, porque aqui nós tivemos uma fábrica de mercúrio, de lâmpadas, aqui na cidade, que deixou um monte de contaminados e continuam contaminados. Tem processos, ações, inclusive ganhas contra essa empresa, e que também diversos contaminados a nível do estado de São Paulo. Tem uma associação das vítimas do mercúrio,
e que eles não tinham nem sequer o protocolo. Vocês sabem que o protocolo é o número, o CID. Cada Cada doença tem um seu código. tem um código. Nem isso eles tinham. Eu, ao entrar com o processo para reclamar, falar, não, mas vocês não têm nem número, não tem essa doença. Categorizado. É. Não havia um reconhecimento do judiciário sobre essa lei. Nós conseguimos aprovar esse protocolo, demorou bastante, trabalhando em Brasília e aqui também a Secretaria da Saúde do Estado, foi aprovado, e também conseguimos aprovar um outro projeto que virou lei, a proibição do mercúrio de aparelhos hospitalares. Termômetros, esses aparelhos medem temperaturas, que tem o mercúrio e é cancerígeno. Então, a proibição disso, então, poucos hospitais utilizam o mercúrio, além das lâmpadas que nós temos aqui nossos olhos, mas tem mercúrio, mas também esses, pelo menos nos aparelhos hospitalares, nós conseguimos a proibição. E que isso foi importante, esse avanço. E o benzeno? O benzeno é um projeto ainda a pedido dos sindicatos dos frentistas e federação dos frentistas nos procuraram, porque eles pediam para que se apresentasse nas câmaras municipais. Mas eram muitas câmaras municipais, muitos municípios, 645 cidades para aprovar isso em cada cidade. Se eu pudesse apresentar no Estado, para que valesse para todas as cidades a proibição do uso do benzeno ao preencher um tanque de gasolina, é ali que tem o benzeno, tem no petróleo. Esse benzeno, ele evapora, é um metal pesado, evapora rapidamente, é volátil, e ele é mais pesado do que a atmosfera. Ele fica parado numa altura de 1,5 metro. E no entorno das bombas de gasolinas, bombas de petróleo, elas ficam paradas e as pessoas ficam inspirando, vão se contaminando. E no fim da linha é cancerígeno, leucemia, dentre outros problemas, da vertigem, da ânsia, vômitos, tonturas, e vai embora. As consequências são inúmeras. Sim. E chega a afetar a filha da frentista, no caso são muitas mulheres, se for grávida, atinge o afeto da criança em formação. E vai nascer com deformação, nascer com defeito. Você vê, Luciano, que coisa interessante, né? Ao invés do sindicato ter feito um trabalho de formiguinha de câmara em câmara, olha a importância de termos um deputado estadual. Nós aqui em Osasco temos o privilégio, uma luta que era da fábrica de lâmpadas, ele conseguiu para o estado inteiro, uma luta que era da fábrica da Eternit, ele conseguiu para o estado inteiro. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, eu acredito que é muito importante a gente gerar uma consciência social mesmo sobre esses fatores, né? Não só sobre o trabalho do deputado Marcos Martins, mas você percebe o quê? Nós estávamos nos bastidores, e aí eu lembrei da semana passada, quando eu estava indo para a ABC, e aí o frentista perguntou para mim, você quer que completa o tanque quando travar a bomba, ou posso colocar um pouquinho mais? Né? Porque é claro que o dono do posto de gasolina vai pedir para o seu funcionário preencher um pouquinho além. Né? 1 metro a mais. 1 metro a mais. Que não é nada. Do que trava. Então, aquela trava que tem na bomba de combustível, ela serve exatamente para que não haja essa a liberação desse metal, do metal pesado no meio ambiente. Então, o carro está preparado para isso. E quando o frentista ele coloca a bomba e ele passa da trava, ele está permitindo que esse metal pesado ele vá para a camada, né, de oxigênio e
Ele vai inalar isso. Então gera todos esses problemas, inclusive danificando a estrutura do carro. Foi isso que nós estávamos conversando aqui. Então, quer dizer, ouvi isso hoje do Marcos Martins. Nunca tinha pensado nisso antes, entendeu? Então, é necessário que as pessoas, eu acho que um programa como esse, ele cumpra esse papel de levar esse tipo de informação. Então, nós, Marcos, depois já fizemos várias atividades no nosso departamento de saúde do sindicato. Inclusive, você já esteve presente em todas, fazendo palestras e falando a respeito de saúde do trabalhador. Mas eu acredito que a gente deveria fazer um material específico sobre esse tema, né? E passar para a sociedade essa informação, né? Porque muitas vezes as pessoas têm doenças e elas não conseguem nem atribuir uma causa a elas. Essa questão do CID mesmo, você imagina, você chega no posto de saúde com uma doença qualificada e a pessoa diz, olha, isso que você está me dizendo não existe, eu não tenho como qualificar. Isso aí é uma pneumonia, né? E depois a pessoa vai ter uma complicação generalizada porque não teve um tratamento adequado ou um reconhecimento da doença a tempo. Então, acho que esse é um papel de todos nós, né? Fazer com que essas informações elas cheguem ao maior número de pessoas. E eu queria parabenizar também você, Marcos Martins, né? Porque muitas pessoas estão preocupadas em construir pontes, estão preocupadas em colocar asfalto nas cidades, né? Quem dera as eleições elas fossem a cada semestre, nós não teríamos problemas com asfalto. Mas pessoas com consciência social e que querem mesmo mudar a história das pessoas e contribuir para a qualidade de vida e saúde do ser humano como um todo, né, são poucas. Então, está de parabéns, meu amigo. É um prazer e um privilégio ter você conosco de verdade. Deputado, e Osasco, graças ao seu trabalho, virou a capital da viola. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Então, a capital da viola era uma demanda antiga dos sertanejos, dos caipiras, dos violeiros, de que a cidade de Osasco fosse reconhecida como capital da viola. Há muitos anos pediam isso. E nós conseguimos aprovar esse projeto e virou lei. O reconhecimento do Estado de São Paulo, Osasco, como capital da viola. Então foi uma lei aprovada, está no calendário oficial do Estado de São Paulo, Osasco como capital da viola. Isso é um resgate da cultura local, né? Exatamente. Que é é meio que folclórico, é antigo aqui na cidade, não é, Marcos? Como é que funciona? Isso. A pedido também dos violeiros. E nós ajudamos também a criação da Casa dos Violeiros, que durante já há muitos anos, o meu sogro era violeiro, e eu sou de origem camponesa, já assisti às músicas sertanejas, lá, as músicas caipiras, e vindo para cá há uma identificação, porque uma grande parte da população é migrante de outros estados e do interior, e vem para a cidade e traz consigo seus hábitos, seus costumes, e isso precisa ser preservado. E numa cidade cheia de cimentos, né, de prédios e coisas, se não houver um espaço para isso, vive menos. Faz parte do sentimento das pessoas. A gente se endurece, né? Se a gente não reservar um tempo, um espaço para esse tipo de... Precisa. E é muita gente assim. Como aqueles que vêm do exterior, os imigrantes que vêm para cá também têm os seus hábitos, as suas culturas, os italianos, tem aí, né? Tem os outros... Armênios, tem os africanos, tem seus hábitos, tem, né, enfim, um conjunto de fatores que precisam serem preservados e respeitados. E esse prêmio Inesita Barroso? Inesita Barroso é uma mulher muito importante, falecida infelizmente, mas ela vive, ela continua viva nas memórias de todos nós. E para que isso se perpetuasse na vida das pessoas, nós criamos esse projeto
Inesita Barroso na Assembleia Legislativa. É um prêmio que será fornecido a, pode ser indivíduos, grupos ou entidades que praticam a música caipira, a música sertaneja, mas bem na raiz, e que precisam ser homenageados na Assembleia Legislativa uma vez por ano. Quer dizer, todo ano teremos essa homenagem. E serão 10 pessoas, ou entidades, ou grupos, no estado de São Paulo. Então, cada ano, 10 serão. E o prêmio é o símbolo da Inesita Barroso. É um prêmio, é um troféu. E é o seu mandato que vai escolher? Ou você vai escolher Não, isso tem uma comissão que será escolhida lá pela Assembleia para escolher os candidatos a serem premiados. As pessoas que estão interessadas se candidatam, essa comissão vai analisar os projetos e vai entregar esse prêmio para 10 pessoas anualmente. Pode ser grupos ou pessoas sozinhas. Grupos ou pessoas, duplas, ou conjuntos de sons, ou por exemplo, a casa que tem a casa de grupos de... Casa de violeiro, de outras violeiro, cidades. Isso, que tem vários grupos. Entendi. Pelo Estado. Entendi. E que haja o reconhecimento daqueles que se destacam, prestando esse serviço. É um bom projeto de valorização da memória, deputado. Você está de parabéns. Agora já é lei. Uma boa lei, uma boa iniciativa de valorização da memória. Deputado, eu quero agradecer sua presença aqui mais uma vez, muito nos honrou. Luciano também, quero agradecer sua participação e quero convidar você para segunda-feira que vem estar com a gente. Nosso programa está acabando. Segunda-feira que vem a gente volta com outro assunto, outro convidado importante para conversar com a gente. Bom dia.